Graça e paz, amados. Bom dia. Estou notando os irmãos meio murchinhos. É o frio? Quero dar boas-vindas aos meus irmãos, às minhas irmãs, àqueles que nos acompanham nas redes sociais. Que Deus continue nos abençoando bastante. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar pedindo a misericórdia de Deus. Não deixa nada te abater, não. Não deixe com que nada te entristeça. E principalmente roube o que Deus tem para você. Amém? Não permita. Esse exercício, que é o exercício da oração, ele é importante, inclusive, em momentos assim, aonde vem um abatimento e nós dizemos como o salmista: por que está triste, ó minha alma? Por que está triste, ó minha alma? E a gente luta contra a nossa própria alma. Eu sei que parece esquisito falar com os botões, né? Falar consigo mesmo, mas não é esquisito. Você não é apenas um corpo. Você é um espírito. Tem uma alma e habita num corpo. Nascemos de Deus. Fomos criados por Deus. Deus é espírito. Tudo se originaliza no espírito. E algumas coisas se perpetuam fisicamente. Anjos são seres espirituais. Demônios são seres espirituais. E um dia, na agenda de Deus, Ele criou esse mundo. Criou eu e você. Para um propósito imortal. Imortal porque um dia nascemos. Mas nunca mais teremos fim. Amém, meus irmãos? Então vamos orar. Não deixa com que nada te abata. Pensamentos furtivos, preocupações, desânimos. Como eu disse, por que está triste, ó minha alma? Por que está abatida dentro de mim? Essa pergunta ela é muito oportuna, porque teríamos nós motivo para tal? Humanamente falando, temos, não é? Mas quando olhamos para a obra que Deus já deixou pronta para nós, não temos motivo de se permitir ser vencido. Não é motivo de passar pelos embates, não. Os embates virão, mas se permitir ser vencido é outra coisa. Então vamos orar? Ou você já jogou a toalha? Jogou? Se jogou a toalha, então nem ore. Nem ore. Deixa que eu oro por você. Mas eu vou orar por você. Lute a boa luta. Existem motivos e razões que nos abatem mesmo. Mas é nessa hora que olhamos para aquele que tudo pode. E clamamos por Ele, e Ele abre o mar vermelho. Amém? É assim que Ele vai fazer conosco, agora. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esse culto, por esse momento, por esse instante. E agora, Pai de amor, eu oro pelo Teu povo, pelo Teu aprisco, por cada um de nós, pela nossa amada igreja, e que, ó Deus, aquele que estava se permitindo ser vencido, ó Deus, que agora o Senhor trabalhe no coração do meu irmão, da minha irmã, e que o Senhor arranque toda dúvida, toda tristeza, todo abatimento, e que tudo aquilo que não vem do Senhor contra nós, querendo roubar principalmente a Tua palavra e a Tua presença de nós, caia por terra agora em nome de Jesus. Como a Tua palavra diz, Senhor, nós somos o Teu povo, somos os Teus servos, e queremos apenas, ó Deus,
a tua presença e as tuas bênçãos ao nosso lado. E tudo aquilo, seja de ordem física, seja, ó Deus, de ordem espiritual, ou quem sabe emocional, que não te agrada, que caia por terra agora em nome de Jesus. Como diz a tua palavra, Senhor, que pelo teu nome expulsaríamos demônios. E se algum demônio ou demônios tem se levantado contra o meu irmão, contra essa família, e tem, ó Deus, tentado arrancar a tua palavra do coração deles, que caia por terra agora em nome de Jesus, porque como ministro do teu evangelho, eu ordeno, bata em retirada agora, em nome de Jesus, da vida do meu irmão ou desse lar, e que todo desânimo, que toda confusão, ou quem sabe que toda perturbação seja destruído agora em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. É o nome do Senhor que nos dá vitória. Amém? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Creia nisso, é o Senhor, é o nome do Senhor. Deus tem o melhor para nós. Sempre foi assim e sempre será assim. Aleluias. E quando alguma coisa vier sobre você, diga: meu Deus vive. Ele reina. Ele é maior do que o meu problema. Ele é maior do que a minha luta. Ele é maior do que a minha mente ou eu mesmo. Porque muitas vezes o problema não está nem no outro, está dentro da gente. É nessa hora que você diz: Senhor, eu não consigo vencer os meus pensamentos, mas o Senhor pode mudar a minha forma de pensar. Meus irmãos, Ele já te deu a eternidade. Nós estávamos desgarrados, indo em direção ao inferno. Na cruz, Ele disse: está consumado, o sangue dele foi vertido. A sua alma que estava sobre o poder do diabo, agora não está mais sobre o poder do diabo, agora a sua alma está segura nas mãos do Nazareno. Aleluia. E aquele que vai à mão dele, de nenhuma forma ele lança fora, ele abandona. Logo, se ele pode salvar a tua alma e a minha, porque ele não pode mudar os nossos pensamentos, sentimentos. Se a alma, que era um destino já determinado porque pecamos em Adão e em Eva, se ele mudou essa história, se ele aniquilou as trevas, porque ele não pode mudar o nosso coração, porque ele não pode mudar os nossos neurônios, porque ele não pode praticar aquilo que ele faz o tempo todo, que é mudar o nosso pensamento. Amém, meus irmãos? Receba em nome de Jesus essas palavras e creia naquele que vive e naquele que reina. Amém? Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 1. Creio que será minha última mensagem sobre esse capítulo. Deuteronômio, capítulo de número 1, meus irmãos, eu confesso que toda vez que eu penso em pregar outra coisa durante esses dias, esse texto vem ao meu coração e hoje tenho algo da parte de Deus a falar com vocês. Quero ler com vocês apenas alguns versículos do capítulo 1. Quero ler o versículo 27, o versículo 36 e o versículo 38. Mas depois leremos outras porções. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo de número 27, lerei na versão NVI. Diz assim a palavra de Deus: queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos.
Presta bastante atenção no comecinho do versículo. Queixaram-se em suas tendas. Preste bastante atenção à expressão tendas. Versículo de número 36. Exceto Calebe, filho de Jefoné, ele haverá, e eu darei a ele e aos seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Presta bastante atenção aqui. Calebe. Começa falando de Calebe. E agora vem o líder de Israel, Josué. Versículo 38. Mas o seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Deus primeiro falou de Calebe e agora fala de Josué. E dá ainda essa característica, dizendo, olha, ele liderará Israel. Mas lembra que eu disse há pouco, Deus primeiro usou Calebe. Guardem isso. Hoje a gente vai fazer um passeio aqui e a gente vai aprender algo muito importante nessa porção. Hoje eu pretendo falar com vocês sobre o título Um Lugar ao Sol. Um lugar ao sol. Todo mundo busca um lugar ao sol. Todo mundo espera um lugar ao sol. E é legítimo e é vital, precisamos ter o nosso espaço na vida. Isso não é pedir muito, não é pedir demais. Ter um lugar ao sol. Eu sei que existem aqueles que querem todo o espaço só para eles. Mesmo sabendo que sobra espaço, mas eles querem dominar todos os espaços, como se essa pessoa pudesse fazer clones dela própria para poder ocupar todos os espaços. É uma tolice, não é? Mas essa é a natureza humana. Uma pessoa sábia, equilibrada, diferente da área que atue e do poder que tem, ou da influência, ou da riqueza, sabe que ele precisa ocupar o lugar que Deus destinou para ele no sol, para os dele. Isso é maravilhoso. Isso é importante, e como eu mencionei, isso é vital. Mas hoje eu não quero que você se concentre a esse sol gostoso, que talvez você, como eu, estamos morrendo de saudade, não é? Esses dias escuros, cinzentos, frios, eu sinto muita falta. Mas hoje eu não quero falar desse lugar ao sol, especificamente humano, que é bom e importante, é necessário, é vital, não só para nós, mas para todo ser vivo. Mas eu quero falar de um lugar ao sol pelo qual Deus preparou para cada um de nós. Um lugar especial que Deus separou para cada filho dele e para cada filha dele. Porque quando estamos no lado certo, quando fazemos a coisa certa, sempre veremos e teremos o resultado daquilo pelo qual escolhemos correto. Ou seja, teremos uma vida frutífera e realizada. E aqui, olha que curioso, nós estamos falando de um povo que estava no deserto. O que mais tinha durante o dia era sol. Perceba, esse sol não faltava para eles. O que estava faltando para eles era o outro sol pelo qual eu quero hoje trabalhar com vocês, que é o sol da justiça. Um lugar ao sol, mas eu não me refiro a esse sol, porque aquela geração tinha o sol, mas aquela geração que morre no deserto
ela não vivia debaixo do sol da justiça. Com exceção de Calebe e de Josué. E aqui hoje eu quero falar que esse lugar ao sol é mais do que um espaço geográfico. Um espaço largo na terra e espaçoso. Mas é o lugar pelo qual nasce de forma espiritual, no nosso coração, no nosso lar e no nosso grupo de fé. Porque quando a gente aprende com o que Deus estava falando aqui com esse povo, naturalmente nós conquistaremos as nossas Canaãs espirituais. Agora aqui Moisés, se dirigindo a esse povo, ele estava reprisando a lei. E olha só que interessante. Ele estava reprisando a lei, e para quem ele estava reprisando? Quero te chocar com essa informação. Ele estava reprisando a lei para toda a geração que tinha nascido no deserto. Logo, ele não estava reprisando a lei para o rebelde. O rebelde já tinha morrido. Faltava um mês para eles conquistarem a terra. Por volta disso, pouco mais de um mês. Moisés vive ainda alguns dias, algumas semanas e morre. Aqui eles já estão no seu 39º ano, nos últimos meses, que já ficaram no deserto. Moisés está então reprisando a lei, ali a leste do Jordão, guarde isso, a leste do Jordão. E para quem Moisés está falando de novo e dando esse livro? Por que Moisés está falando tudo de novo? Moisés está reprisando tudo que Deus fez durante esses 40 anos, durante aquele período em que Deus se revelou no Sinai, deu a eles o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e agora pega aqueles 4 primeiros livros e Moisés está sendo usado por Deus para reprisar tudo aquilo. Para quem? Para os rebeldes? Não, os rebeldes já estavam tudo enterrado no deserto. Porque eles morreram no deserto. Porque eles estavam debaixo do sol humano, mas não debaixo do sol da justiça. E eles pereceram, mas não pereceram porque Deus queria isso, eles pereceram porque foram rebeldes, desobedientes, incrédulos, e o texto ainda, a gente vai ler já já, ainda o chama de geração maligna. Uau! Pensa, receber esse título de Deus. Morreram lá porque fizeram parte de uma geração maligna. Aí eu te pergunto, ora, mas não eram os israelitas? Sim. Mas não eram os filhos de Abraão? Sim. Não eram as 12 tribos de Israel? Sim. Mas Deus os rotula assim? Sim. Por quê? Porque eles foram incrédulos, desobedientes, murmuradores, e aqui entra, eu diria, o dado mais cruel, irmãos. O problema não é a incredulidade que nasce. A incredulidade é o primeiro estágio, junto com a desobediência. O último estágio é se tornar uma geração maligna. Se nós não arrancarmos essa erva daninha da incredulidade, da desobediência, e nos agarrarmos a isso, continuarmos nas nossas murmurações, queixas, nos tornaremos geração maligna, mesmo sendo descendentes do Deus de Abraão. E Deus deixa isso claro para nos assombrar mesmo, e para gerar em nós medo e temor. Então agora Moisés está reprisando a lei para aquele contingente que tinha nascido no deserto, está dizendo para eles, olha, não sejam geração maligna, seja uma geração benigna, seja uma geração de conquista. Aprendam com seus pais
mas não copiando eles, pelo contrário, dizendo nos seus corações: nós não queremos perder as bênçãos de Deus e principalmente não queremos duvidar de Deus e nem perder a face de Deus. Você faz parte desse grupo? Glória a Deus, eu espero que você faça parte desse grupo, que é o novo contingente, que conquista. Porque olha só que interessante, meus irmãos, eu sei que aqui é uma história real e literal, essa deve ser a interpretação, mas na nossa vida a gente aplica isso diretamente. A gente vive ciclos, muitas vezes, em que estamos marcando o passo e morrendo no deserto, e de repente tomamos uma decisão e Deus começa a escrever uma nova história. É assim ou não é? Quem já viveu isso na sua vida? Eu já vivi isso na minha vida depois da conversão. Eu me recordo que em um período da minha vida eu comecei a ficar birrento com Deus. Eu comecei a ficar birrento com Deus. E até tentei fazer algumas coisas erradas. Mas Deus me sabotou. Aleluias. Deu tudo errado, irmãos. Eu tinha decidido, eu vou fazer algumas atrapalhadas. Já estava crente, irmãos. Crente mesmo. Já tinha notado o poder de Deus, a libertação de Deus, a libertação de vícios. Já tinha sentido o toque do Senhor, mas em dado momento da minha vida eu dei uma de mimadinho de Jesus e me sabotei. E deu tudo errado. E depois que deu tudo errado, porque Deus não permitiu com que eu enfiasse o pé na jaca, aí eu falei: Senhor, o Senhor é tão misericordioso, porque até quando a gente escolhe errado, o Senhor ainda nos impede de pecar. E aí, pastor, o que o senhor fez? Aí eu aprendi, simples assim. Mas e se eu tivesse insistido aquilo? Eu não sei se estaria aqui hoje para contar a história. Não sei. Porque eu teria desprezado o Senhor. Mas na hora em que eu vi que deu tudo errado, e ali o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração, dizendo: olha, você tem certeza que é isso que você quer para você? Você tem certeza que foi para isso que eu te chamei? Você tem certeza? E ali eu me rendi, eu levantei as mãos como se dizendo: eu me rendo, Senhor, não, me perdoa, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu não posso ser mimado, eu não posso ser incrédulo, eu não posso ser ingrato, eu não posso deixar com que a murmuração cresça no meu coração. Percebam, conquistar Canaã, conquistar as bênçãos espirituais, ou morrer no deserto, não depende de Deus, depende de nós. Amém, igreja? E é isso que eu quero trabalhar, porque agora essa geração estava ali, ouvindo do grande líder, há alguns passos e alguns dias para conquistar a terra, e eles precisavam fazer uma escolha, eles precisavam tomar uma decisão, eles poderiam seguir a opinião dos seus antepassados, dos seus pais, mas eles tinham que fazer uma nova escolha, se eles realmente quisessem conquistar a terra. E como eu disse, irmãos, na nossa vida, durante toda a nossa caminhada, a gente vai poder fazer essa escolha, ou eu morro no deserto, ou eu conquisto. Ou eu paro, ou eu prossigo. Podem ver, meus irmãos, e aqui, como eu amo essa interação, meus irmãos. Como eu amo trazer para nós. Como eu amo ser honesto conosco. Dizendo: olha, eu preciso tomar uma decisão. Eu não posso me sabotar. E eu não posso permitir com que ninguém me sabote. Porque, percebam, até nisso a gente é bom. A gente terceiriza as culpas. Porque quando o outro é culpado, a gente já não é tão culpado assim. Mas na realidade, quando a gente culpa o outro, nós estamos nos auto-sabotando. Porque a grande pergunta que fica é: o que Deus tem a ver com isso? O que o cordeiro que morreu no meu e no seu lugar tem a ver com o outro? Quando eu arrumo um culpado para justificar as minhas mazelas, eu estou me sabotando. E eu estou querendo apaziguar a minha consciência fadada à derrota ou ao pecado. E eu estou querendo alimentar as minhas justificativas conscientes, ou quem sabe inconscientes, dizendo: não, eu estou fazendo isso porque eu cansei, ou porque eu não aguento mais, mas na realidade eu estou me sabotando, porque o que o eterno tem a ver com isso?
Quem foi que morreu na cruz para nos salvar? Quem foi que nos perdoou? Quem foi que nos arrancou do lamaçal do pecado? Quem foi que te deu vida eterna? O que Deus tem a ver com isso? Não tem nada a ver. E a gente precisa ser bem honesto, de saber dar uma resposta. Porque aqui nesse texto hoje, a gente vai entender pelo menos algumas coisas muito curiosas. E hoje eu quero falar com você sobre 3 coisas. Eu quero examinar esse texto e o seu contexto para ver o que eles nos ensinam. Eu quero fazer uma pergunta, e então o que faremos? E por último a gente vai trabalhar sobre essa questão do lugar ao sol. Porque foi isso que aconteceu aqui. Foi isso que aconteceu aqui. E agora eu quero dizer, irmãos, porque eu gosto muito de trabalhar dentro desse campo da nossa responsabilidade pessoal. Porque isso nos liberta, meus irmãos. Isso nos liberta. Isso nos liberta. Presta bastante atenção, você que gosta de computação. Muitos mandamentos de Deus. E o caminho de Deus, ele se revela para nós também de uma forma binária. Já notaram? 0 ou 1. Ou é 0 ou é 1. Ou é o caminho de vida ou é de morte, não é assim? Não tem um terceiro caminho. Hoje a gente vai estar falando sobre uma doutrina, que é a doutrina de gratidão. Ou sou verdadeiramente grato, ou sou ingrato. A gente arruma o meio ingrato, o meio grato, não é assim? A gente arruma, mas sejamos honestos, existe meia água boa, da mesma fonte sai água saudável e água envenenada? Existe? Não existe. Na essência bíblica, para o tema e doutrina da gratidão, ou somos gratos, ou somos ingratos. Ou louvamos, ou murmuramos. Não tem uma terceira via, meus irmãos. A gente terceiriza. A gente dá um jeitinho, a gente até tenta ser complacente com o irmão, para a gente ser politicamente correto. Mas diante de Deus não tem essa terceira via. É binário, meus irmãos. Ou a gente é grato e louva, ou a gente é ingrato e murmura e pragueja e se autossabota. Não tem uma terceira via. Não tem. E é isso que a gente vai trabalhar hoje aqui, porque muitos desanimam e até morrem no deserto, porque dão ouvidos a murmúrios, queixas, ou vive o alto murmúrio e a auto-queixa. É bem interessante essa questão. Porque muitas vezes ninguém nota que eu sou um queixume, uma pessoa que me reclamo muito, ninguém nota, porque politicamente não é bom a gente demonstrar que a gente é negativo, principalmente se você é uma pessoa mais estudada, se você ainda gosta das áreas da biologia, ou quem sabe da anatomia, ou quem sabe da saúde mental, como psicólogos e terapeutas. Você sabe que reclamar é ruim, que reclamar faz mal. Você sabe que há uma resposta química e física para aquele que é negativo. Para aquele que fica vendo noticiários que quando você liga a TV, jorra sangue. Você sabe disso. Isso daí te fere, isso daí te assombra. Porque nós produzimos quimicamente coisas, hormônios, que nos prejudicam se a gente ficar pensando coisa ruim. Outrora, se nós pensarmos em coisas boas e úteis, é o oposto. Então você sabe que muitas vezes politicamente é inviável ficar sendo uma pessoa reclamona. Ninguém gosta de estar perto do reclamão. Não é essa a questão que a gente vai trabalhar hoje. Essa pessoa é fácil de ver. Basta você ficar um pouquinho perto dela, você sente o ácido. Você sente, que nem dizia uma irmã, fulano é um porco-espinho, né, pastor? Eu nunca mais me esqueci, eu falei, uau, porco-espinho, é curioso. Você vai fazer um carinho e, ai, dói, porque são os ferrões. É fácil a gente conhecer quem é porco-espinho relacional, quem é ácido. Mas e aquela pessoa que dentro do seu coração, ela é, de fato, uma pessoa que queixa,
que é negativa, que é incrédula, que não tem mais esperança, que ela está se auto-sabotando. Ela até tenta maquiar durante um tempo, mas essa pessoa não consegue se manter de pé por muito tempo. Por quê? Porque, irmãos, tudo que não é do coração não perdura. Mais cedo ou mais tarde a gente prova quem realmente somos. A gente externaliza o que nós cremos, o que fazemos e o que de fato somos e desejamos. E como eu dizia, o mundo científico, médico, mostra que, vocês já ouviram falar do efeito placebo, não é? O efeito placebo, que é tomar um remédio que, de fato, né, é uma pesquisa onde metade recebe o componente químico e metade não recebe. E naquele que não recebe o remédio, de forma que recebe ali, no caso, farinha e açúcar, ele tem o mesmo efeito, muitas vezes, do que o outro. Porque, irmãos, dentro de nós, o nosso cérebro, ele produz hormônios bons. E ele, ao mesmo tempo, quando a gente realmente começa a ter pensamentos bons, estou tomando um remédio do médico, não, eu vou melhorar, o nosso organismo responde. E responde positivamente, abaixando os hormônios de estresse, de cortisol, e liberando substâncias químicas como endorfina, ou melhor, endorfina, e outras coisas boas, como hormônios da alegria. Então percebam, meus irmãos, olha que tem vezes que o efeito é oposto também. Eu não sei se você já ouviu falar do efeito nocebo. Sabe qual que é o efeito nocebo? O efeito nocebo é quando uma pessoa, por exemplo, ela pega a bula de um remédio, e ela precisa tomar aquele remédio, mas ela vê lá disritmia, dor de cabeça, dor de barriga, e aí ela começa a tomar o remédio e no mesmo tempo começa a sentir os mesmos efeitos. Mas o corpo dela, de fato, não reage. Mas por que ela reagiu assim? E só para vocês terem uma ideia, tem pessoas que, em virtude do efeito nocebo, chegam até a morrer, irmãos. Sabe onde a gente viu o efeito nocebo na prática, alguns anos atrás? Na pandemia. Na pandemia, eu não estou dizendo que ela não existiu. Eu estou dizendo que, psicologicamente, as pessoas foram tão adoecidas, não sai de casa, não se mexa, que as pessoas morreram pelo medo, pelo caos. E adoeceram por causa disso. Percebam, meus irmãos, esse lado humano, ele é interessante, mas eu quero hoje dissecar o nosso coração. Porque aqui, meus irmãos, nesse texto que a gente vai ver, em primeiro lugar, eu quero que você acompanhe comigo agora algo bem curioso. Porque existe um lado certo. Leiam comigo Deuteronômio, capítulo número 1, versículo 1. Olha só o que diz. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Hazerote, Dizabe. Mas presta bastante atenção nessa expressão, a leste do Jordão. Quero gastar um minuto aqui explicando algo. Os pontos cardeais, lembram? Norte, para cima, sul, leste, né, no caso para a direita, e oeste, para a esquerda. O sol nasce para nós, ou para quase todas as nações do mundo, com exceção do Polo Norte e do Polo Sul, nasce em que direção dos pontos cardeais? Leste. Por que nós chamamos de Oriente? Porque, na realidade, o sol nasce primeiro lá. Essa expressão Oriente, ela é bem peculiar e bem curiosa, porque é da onde nasce o sol. Onde nasce. E só para vocês, por que eu estou falando sobre isso, né? Historicamente, esse ponto cardeal leste, ou como alguns lugares chamam de este, é onde o sol nasce. E dessa expressão, né, Oriente, também nasceram algumas palavras bem curiosas. Nasceu a palavra nascente, origem e a expressão orientar. Olha que lindo. Orientar e origem vem dessa expressão Oriente.
Oriente. Deus tem te orientado? Deus tem te dado uma origem de vitória? Deus é o nosso sol da justiça. Para eu ir um pouquinho além nos meus pontos aqui, porque eu quero mostrar agora para vocês o que o texto e o contexto nos ensinam aqui. Olha que interessante. Nós vimos lá no versículo 27, vamos ler aqui no versículo de número 27. O povo, olha só o que diz: queixaram-se em suas tendas. Enquanto o povo de Deus estava no deserto, o tabernáculo ficava no meio. E ao lado, ou seja, na frente, do lado, do outro lado e no fundo, tinha uma divisão específica. Uma divisão específica das tribos. E na organização divina, guardem isso, a tribo de Judá ficava a leste. Leste é o lugar que nasce o sol, é o Oriente. E olha que curioso, Judá ficava a leste. E Judá tinha primogenitura espiritual. Então, assim, nos pontos cardeais divinos, eles não seguiam a norte, eles seguiam a leste. Então, eles tinham que seguir em direção ao sol, mas não ao sol dessa vida, em direção ao sol da justiça. Nós não lemos lá que Calebe é um daqueles que vence? É um daqueles que herdam a terra juntamente com os seus descendentes. Ou seja, na tenda de Calebe foi uma tenda vencedora. Porque na tenda de Calebe eles não murmuraram. Vai pegando. Meus irmãos, eu amo estudar a Bíblia. Agora que eu não estou fazendo aqui, meus irmãos, uma cabala espiritual, tá? Eu estou dizendo o seguinte, eu estou pegando o texto bíblico e só estou lendo para vocês. Mas todos esses segredos estão aqui na Bíblia, meus irmãos. E eu não estou querendo inventar. Como eu disse, meus irmãos, a gente vai trabalhar sobre a doutrina da gratidão e da ingratidão. Porque quando eu estou debaixo do sol da justiça, eu sou um grato e eu adoro. E por ser um grato e por adorar, Deus vai pelejar pela nossa vida. Aleluias. E o que acontece, pastor? Acontece o que o texto vai dar aqui uma dica lindíssima. Meus irmãos, como eu amo estudar as Escrituras, pelas Escrituras, e na minha limitação, quando eu pego um pouquinho da carona ali nos originais, e aí eu me deleito ainda mais um pouco. Lembra que eu falei que Calebe era da tribo de Judá. Ele era o príncipe de Judá. Ficava a leste. E Deus falou, olha, essa geração que é maligna ficou no deserto. Eu estou falando para vocês, nova geração, não copiem aquela velha geração. Mas sejam como Calebe, que vai ao oriente, a leste, ao nascente, em direção ao sol da justiça, porque é isso que Deus espera. E aqui a palavra Judá, o que significa Judá, meus irmãos? O que significa Judá? Vocês lembram o que significa Judá? Lembram? Vamos lá para o texto de Gênesis. Aleluias. O que é Judá, meus irmãos? Quando nasce esse filho de Jacó, o que significa a palavra Judá, meus irmãos? Gênesis 29, 35. Aleluia, olha que texto maravilhoso. Engravidou ainda outra vez e, quando deu à luz, mais outro filho disse, desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. O que significa Judá, meus irmãos? Judá significa adorar ao Senhor. Lembra que eu disse que
na organização do acampamento divino, a primeira tribo que ia na frente era a tribo de Judá. E Judá significa louvor. O que Deus estava ensinando para aquele povo, para aquela nova geração? Caleb entrará, porque Caleb fez valer a sua linhagem. Ele louvou ao Senhor, enquanto todos os demais murmuraram. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Em outras palavras, quem está vivendo verdadeiramente debaixo do sol da justiça, louva, louva e louva. E agora, a palavra de Deus, nós lemos, e vamos retornar já já, falou que depois também iria Josué. De que tribo era Josué, meus irmãos? Que tribo que era Josué? Hã? Que tribo que era Josué? Lembram? Vamos lá, seminaristas. Que tribo era Josué? Efraim, efraimita. E o que significa a palavra Efraim? Hã? O que significa a palavra Efraim? Lembram que José teve 2 filhos? José teve 2 filhos. E ali, quando ele tem um dos filhos, ele disse: o Senhor, Ele apaziguou a minha dor na terra onde eu tenho sofrido. E esse nome foi de Manassés. E Efraim? O que significa Efraim? O Senhor tem me abençoado. Colheita dobrada. Agora vamos lá, voltando ao acampamento. O tabernáculo ficava no meio. 3 tribos de um lado, 3 tribos de outro, 3 tribos dos demais lados, mas a leste, que era o norte deles, ou seja, eles caminhavam em direção a leste, em direção ao sol da justiça. Mas quem ficava na retaguarda? Na disposição do tabernáculo e das tribos? Efraim. Olha que coisa curiosa! Efraim fica a sul, no caso, no nosso sul, nos nossos pontos cardeais, mas ficava no oposto, a oeste. Então, quando o tabernáculo se movia, e principalmente a gente vai ver isso, abra comigo, só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, o que eu estou falando não é assunto cabalístico, abra em Juízes, deixa o dedo aberto em Deuteronômio que a gente vai voltar. A gente está fazendo uma grande aula aqui, abram em Juízes capítulo de número 1, olha que coisa linda. Morrem-se os grandes líderes de Israel, e agora começa o período de juízes, e eles estão tendo crises, e inimigos se levantam contra eles. Juízes capítulo 1, versículo 1. O que está escrito aí em Juízes 1, 1? Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Quem de nós irá na frente? Quem de nós? Percebam, eram 12 tribos. Num primeiro momento a gente pensa, vai os levitas, né? Que é a tribo sacerdotal. Não, eles ficavam no meio, protegendo e guardando todas as demais tribos, dando aquela ideia de a presença de Deus tem que estar no meio, é o mais importante, para abençoar todos. Mas tem que ir alguém na frente. Qual foi a resposta de Deus a esse povo aqui, logo depois da morte de Josué? Porque Josué já vivia isso. Lembram que eu falei? Que é um contingente enorme de pessoas que vão conquistar a terra. Vamos lá, com Josué eles conquistam a terra? Conquistam. São bem-sucedidos? São. Por quê? Porque Judá ia na frente. Judá ia na frente. E o que significa Judá? Louvor ao Senhor. Aleluia.
E agora eles estão, como eu disse para vocês, no início dos juízes. E eles perguntam, quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu, Judá será o primeiro. Eu entregarei a terra em suas mãos. Posso ouvir? Glória a Deus. Deus está dizendo, quem vai na frente é o louvor, é a gratidão. De todo o coração, porque quando eu louvo de todo o meu coração, eu estou sendo nutrido pelo sol da justiça e Deus pelejará por nós, aleluias. Vamos lá, meus irmãos, vamos voltar para Efraim, vamos lá, Gênesis capítulo 41, versículo 52, deixa o seu dedo lá preso ainda em Deuteronômio 1, que a gente vai voltar para lá, mas Gênesis 41, 52, olha só o que diz, ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. A palavra Efraim também significa fruto em dobro. Olha só que paralelo, quem vai na frente é Judá, é louvor, não são as bênçãos que vão na frente. As bênçãos serão garantidas na retaguarda para a glória de Deus. Quando eu ponho Judá na frente, invariavelmente, inquestionadamente, eu me encontrarei com as bênçãos. Por quê? Porque Deus cumprirá a sua palavra. Vamos lá, vamos voltar agora para o texto de Deuteronômio 1, porque aqui é onde a gente está refletindo. Deuteronômio 1, o que esse povo que morreu no deserto fez? Eles colocaram Judá na frente? Eles colocaram... Vamos ler de novo, meus irmãos, eu faço questão agora de ler do versículo de número 26 do capítulo 1, do versículo 26 do capítulo 1 em diante, porque vale a pena a gente meditar nesse texto. Olha só o que diz a palavra de Deus. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Ou seja, eles não quiseram cumprir aquilo que Deus tinha dito, que era conquistar a terra. Porque Deus tinha separado aqui 12 espias, eles foram espiar a terra, os espias voltaram contando um monte de coisa, falando um monte de besteira, só 10 espias, lembram que eu falei? Só 10 espias paralisaram uma geração. Meus irmãos, a gente só precisa de um murmurador na família para acabar com o lar. A gente na igreja não precisa mais do que um murmurador. Um é o suficiente para acabar com uma igreja, uma denominação. Porque, meus irmãos, a gente está falando do povo de Deus no deserto. Foram 10 espias negativos, 2 positivos. O povo deu ouvido para quem? O povo, não foi Moisés, nem Arão. O povo deu ouvido para quem? O povo deu ouvido para os 10. Morreram ou não morreram? Morreram. Então o texto está dizendo aqui, está relembrando aquela nova geração. Perceba, Moisés não está falando para a velha geração. A velha geração já estava lá, ó, só os ossinhos. No meio dos calangos e das peçonhentas e dos escorpiões do deserto. Agora Moisés estava falando para a nova geração. Ele estava dizendo a história dos seus antepassados. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas. Ah, meus irmãos, essa semana esse texto não saiu do meu coração. Porque ninguém vai vir aqui no púlpito e vai falar assim, ó, eu estou com raiva de você, fulano. Você não sei o quê, Beltrano. E nem no final do culto vai abraçar o teu irmão e falar assim, ô irmã Paulo Crespinho. A gente não vai fazer isso. Mas sabe onde a gente é realmente conhecido? Lá em casa. E a derrota deles começou aonde? Em casa. Na tenda. Só que teve uma tenda, ou melhor, 2 tendas,
que o queixume não entrou. Aleluia. Foi na tenda de Judá o Calebe e na tenda de Efraim Josué. Aleluia. A contenda não entrou nessa tenda não. Mas e nas demais? Aí entrou, aí não teve jeito. E quando entrou, o que aconteceu? Morreram no deserto. Porque lembra que eu disse, meus irmãos, a murmuração muitas vezes pode até parecer legítima, mas ela é uma demonstração de incredulidade. E ela causa algo negativo em nós no mundo físico. Porque se eu fico vendo coisa ruim, se eu fico ouvindo veneno, eu sou contaminado, meus irmãos. O nosso corpo cria respostas negativas, eu perco a energia. Por isso que a gente tem que estar com gente cheia de Deus, cheia de fé, cheia de ousadia, cheia de vontade de vencer. Porque a vida já é difícil, já basta o mal de cada dia. E eu preciso me unir ao sol da justiça e os ministros de Deus, para quê? Para ter esperança para vencer, porque nós conquistaremos a terra prometida que o Senhor nos deu, ponto final. E eu não olho para mim, eu não olho para nós, eu evito me sabotar, porque aquele que me ganhou na cruz vai continuar me ganhando para sempre. Basta eu colocar o meu coração nele. Aleluia. E aqui voltando, versículo 27. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir-nos. Olha só, meus irmãos, olha que loucura. Deus me odeia, sabotando. Ora, Deus tinha feito tantas coisas, mas se sabotaram. E se deixaram se sabotar. E aqui, continuando o texto. Para onde iremos? Agora eu quero ir para o meu segundo ponto. Porque eu falei quais são as lições que o texto nos ensina. Dei aqui uma síntese. Pelo tempo, vou ir para o meu segundo ponto. O que faremos? Aquela geração que morre no deserto teve a chance de reescrever a sua história. Eu pergunto, eles reescreveram? Por quê? Porque eles fazem uma pergunta honesta, mas eles não dão uma resposta também honesta. Guarda isso. Eu posso estar fazendo perguntas honestas. Quem é o Salvador? A minha alma pertence a quem? Mas a minha resposta pode ser demagoga, pode ser política, pode ser performática na comunidade dos santos. Mas diante de Deus, eu estou dizendo, estou cansado dessa vida. Não vejo a hora de Deus me arrancar daqui. Não vejo a hora de Deus fazer outra coisa. E aí eu te digo, essa pergunta, por mais linda que seja, e de fato é, se a nossa resposta não for à altura, a gente morrerá no deserto. O que faremos? Versículo 28, vejamos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. O que faremos? Para onde iremos? Versículo 29, então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. Quem é que estava dizendo aquele povo rebelde? Moisés. Mas quem é de fato que estava dizendo aquele povo rebelde? Era Deus na boca de Moisés. Percebam, meus irmãos, deixa eu até fugir um pouco aqui do clichê religioso, porque o irmão muitas vezes, passa por uma dor forte, irmãos. Na minha opinião, acho que não há nada mais forte do que a morte. Nada. A morte é a dor mais terrível para uma família. Mas o Senhor, Ele tem prazer na morte dos seus servos. Então, é só Deus que pode nos consolar. Então, quando uma pessoa ela é golpeada, ou pela morte, ou por uma doença muito violenta, tem um diagnóstico cruel, é normal que essa pessoa entre em desespero, é normal. Porque nós não nascemos para morrer. E nós não queremos ver o mal daqueles que amamos, ou o nosso próprio mal. Pode ver que a pessoa, quando ela tem uma notícia muito dolorosa de alguma doença que ela tem, ou algum
ente querido dela tem, ela vai para a negação. Não, não é verdade, não é verdade. E no nosso caso, como religioso, a gente ainda pensa, não, Deus não pode ter feito isso comigo. Não é assim que a gente age? Deus não pode ter feito isso comigo. Mas percebam, irmãos, eu não estou querendo falar aqui da murmuração, como eu disse, eu quero fugir um pouco do clichê, do momento de dor legítimo. Oh, meus irmãos, quer uma coisa pior do que um parente que vai para as drogas, meus irmãos? Deus me livre. Ou um que vai para o crime. Acaba com uma família. As drogas é uma droga. Acaba com a paz, com a saúde, com a mente, com os neurônios de quem usa. Aniquila o lar, desestabiliza todo mundo. Ou seja, e o crime? E a prostituição? Pelo amor de Deus, meus irmãos. Sem julgá-los, meus irmãos. Quem vai para a droga, quem vai para o crime, quem vai para a promiscuidade. Não estamos aqui para julgar. Estamos aqui para orar por eles, para que eles se encontrem com o sol da justiça. Mas vamos lá. No momento que um pai tem informação, filha foi para a zona da prostituição porque ela é mais bela e viu ali uma oportunidade de ganhar muito dinheiro e está confortável no erro. Isso acaba com o pai, uma mãe. Eu sei que a sociedade legalizou tudo isso e até tenta ver beleza naquilo que jamais deveria ter beleza. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando para a gente fugir um pouco dos clichês. Porque aqui o texto mostra que Moisés foi a esse povo que estava vivendo no churume existencial, se queixando, porque olha só que interessante, porque a queixa começa na tenda. E para na tenda? A gente vai ver, claro que não. A gente sabe da história. De uma tenda, 2 tendas, mais 3 tendas, um grupo de tendas, uma tribo, totalmente no churume. Aí a outra tribo, a mesma coisa. E quando foi ver, todas as tendas, com exceções de 2 tendas. Glória a Deus. E aqui, naquele primeiro momento do churume interno na tenda, e até mesmo aonde tinha se respingado, ali na congregação dos santos, Moisés vai a eles, e não é Moisés, é Deus, e olha só o que o texto diz, eu lhes disse, não fiquem apavorados. Deus tentou consolar eles, Deus tentou animá-los, olha só o que o Senhor diz, não fiquem apavorados, não tenham medo deles, o Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante dos seus próprios olhos, como ele fez no Egito. Pare por um momento com o churume, as queixas, pare de se alimentar de lixo existencial, de sabotar na queixa, você na sua casa, vocês entre a sua tribo, parem, baste por um minuto e lembre-se do que Deus fez ontem, há 2 anos atrás. E assim como ele foi no Egito, ele vai ser com cada um de vocês. Oh, meus irmãos, ouvir isso do líder é maravilhoso ou não é? E aí o povo, deu ouvido? Vamos lá. 31. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegar a este lugar. Ali ele estava falando, ele está reprisando os acontecimentos até Cades Barneia. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que devia seguir. O sol da justiça tinha guiado eles e agora, mais uma vez, Deus usou Moisés. Parem, não se sabotem. E aí o que eles fizeram? Não. Percebam, Deus foi paciente com eles. Deus tentou alertá-los. A gente não pode fazer a leitura de que eles murmuraram e está todo mundo macumbado, está todo mundo condenado. Não, não foi assim não. Não foi isso que aconteceu. Erraremos, mas como nos posicionamos depois do erro? Esse é o ponto, esse é o pulo do gato da nossa vida.
Tem hora que a gente erra de forma consciente, como eu disse, da minha história. Eu quis me sabotar, eu tive um momento ali de bobinho de Jesus. Foi meu momento. E eu me lembro, eu já adulto, morava sozinho, eu tive ali aquela postura, sabe? Eu cansei, eu descobri que tinham pastores fazendo coisa errada, outros também, vivendo na hipocrisia. Eu falei, todo mundo faz, para que eu vou ficar me sacrificando, me consagrar? Vou nada, vou para a galera, e depois vou para a igreja. Aí Jesus não deixou eu ir para a galera, aleluia, vocês não imaginam a minha alegria. Porque eu aprendi, eu falei, Deus, o Senhor me livrou. Mas Deus me permitiu colher um pouquinho desse sentimento do coração na minha frieza. Porque nesses dias, meus irmãos, não pense vocês, a oração tinha perdido o brilho para mim. Eu orava apaixonadamente por Deus. E durante esses dias de autossabotamento, a oração já não passou a ser mais nada tão relevante. E a Bíblia? A Bíblia também não. E a igreja? A igreja tinha dias que era legal, porque aí eu ouvia aquilo que eu queria, então era legal. Mas no dia que o pastor descesse o cajado, eu falava, hoje o culto não foi bom. Graças a Deus eu vi a frieza nascendo, crescendo como algo grande em mim. E ali eu clamei, me lancei aos pés do Senhor e disse, restaura-me, Senhor. E o Senhor me restaurou. E eu não precisei de uma nova experiência. Porque eu estou falando isso, a gente vai colher, meus irmãos, aqui. Fugindo dos clichês, esse povo aqui foi alertado por Deus. Eu não vejo Moisés assim, com o cajado na mão, batendo. Povo, para agora, porque senão vocês vão morrer. Povo, para agora, povo. Vocês estão murmurando, Deus me revelou, vocês vão... Eu vejo Moisés terno, olha os outros livros. O povo vinha, reclamava, Moisés orava para Deus. E Moisés era tranquilo, tipo assim, Senhor, eu te conheço, sol da justiça, eu te sigo. Só me dá sabedoria para lidar com esse povo. E Deus foi dando. Então, quando o povo começou a pecar aqui na incredulidade e na reclamação, na murmuração, ele foi e falou ao povo, e esperou o quê? Não, eles vão me ouvir. Eles vão ouvir Josué e Calebe. Eles vão ouvir. E o povo não ouvia. Qual que é o retrato que fica aqui dessa geração maligna, que Deus depois a sentencia, a gente vai ler? É que foi um povo que se agarrou ao seu autossabotamento. Aí, meus irmãos, quando a gente se agarra, dizendo, não tem jeito, Jesus. Espírito Santo, pode dar meia volta. Não, nada nem ninguém vai me fazer mudar. Aí pronto. Esse autossabotamento consciente, insistido, chega uma hora que transborda o cálice da ira de Deus. Aí quando Deus determina, aí já não tem mais jeito. Mas percebam, meus irmãos, historicamente quem fez isso? São poucas pessoas, pelo menos que nós sabemos. E poucas gerações. E essa foi uma das gerações que se autossabotaram. Porque olha só, meus irmãos, o que eles queriam? Lembra que eu falei que tem que ir o louvor na frente que ajudar? Lembra disso? E Efraim vai na retaguarda? Porque essa é a tese da minha mensagem. Judá na frente. Efraim sempre na retaguarda. Nunca é o contrário. Na hora que a gente põe Efraim na frente, ou seja, eu quero bênção dobrada, e eu ponho louvor lá atrás, porque se Deus me der o louvo, morre no deserto. Olha como é forte, meu irmão, olha como é forte. Se eu sigo a Deus, desejando a bênção, pela bênção, eu já estou assinando o decreto de que morri no deserto. Porque não é como Deus quer, é como eu quero. E eu vou atrás da bênção dobrada, do fruto dobrado. Não foi assim com José, meus irmãos, não foi assim com ninguém, por que será assim conosco? Quem tem que ir na frente da nossa vida, amados, é Judá, é o louvor. E quando eu ponho louvor na retaguarda, Deus me permitirá ter fruto dobrado, porque Ele prometeu que as bênçãos nos alcançariam. E o que faremos? O que faremos? O que faremos é bem simples, irmãos. A resposta, eu vou pegar emprestada a ideia
ideia da nossa irmã Sheila, que na quarta-feira ela falou se nós conhecemos os Os de Deus, né? Eu falei, olha, que Os é esse, né? A onisciência, a onipotência, a onipresença. Enquanto eu fazia a minha lição de casa, eu vi que temos 3 L's. A resposta, o que faremos? São os 3 L's que eu acabei de dizer. Porque temos uma primeira coisa que de fato, é somente saber do lado correto. Escolher um lado. É só isso. Lembra que eu falei que é binário? É escolher um lado. Que lado nós devemos estar? Que lado nós devemos escolher? O lado da gratidão ou da ingratidão? O lado de Judá ou o lado da murmuração? Escolher um lado. Então, é a leste. Lembra que Judá ficava a leste? No oriente, ou seja, na frente do tabernáculo, na frente da igreja, na frente da nossa alma, tem que ir o louvor para sempre. O outro L é do próprio Judá. O que significa Judá? Louvor ao Senhor. Então, a gente escolhe um lado, é o leste, e a gente sabe que esse leste tem que estar louvando, porque eu posso escolher a leste. Você veio para a igreja, você escolheu um lado, você está na casa do Pai, mas a pergunta que fica você está louvando? Era o povo de Deus do deserto, mas estava louvando? E o terceiro aspecto, lembra que eu disse que Efraim ficava atrás? Porque o fruto é dobrado, mas fruto dobrado vem quando? Vem no tempo de Deus, da forma de Deus. E eu poderia dar um outro L, a gente tem que aprender a esperar com longanimidade, ou seja, com paciência. Então, é a leste, é louvando e é tendo paciência, porque quem vai trabalhar pela nossa vida é o Senhor. Moisés estava dando para essa nova geração o caminho da vitória. O caminho da vitória que Caleb e Josué sabiam muito bem, juntamente com Moisés e Arão. E terceiro e último lugar, um lugar ao sol. E agora aqui eu quero dissecar um pouco e aplicar na nossa vida tudo o que eu trouxe aqui com vocês. Vamos lá, minha primeira pergunta. Como somos em nossas tendas? Como falamos em nossas tendas? Porque aqui na igreja ninguém fica vociferando coisa feia. O porco espinho aqui é tosado, ou é maquiado. A gente põe uma capa anti-espinho e vem. Então os outros não notam. Mas como somos na nossa casa? Porque lembra que eu disse? Moisés teve paciência com aquele povo e fala para eles, lembra eles, Deus pegou todos vocês no colo. E qual foi a resposta deles? Vamos ver a resposta agora do versículo de número 34 em diante. Quando o Senhor ouviu, olha só meus irmãos, 34 em diante. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, lembra? A murmuração nasceu na tenda. Lá na tenda. Aí a tenda não parou. Porque aquilo que a gente faz em casa, leva-se para a praça. A gente é o que de fato acreditamos e fazemos, meus irmãos. Mais cedo ou mais tarde, tudo vem à tona. E aqui, quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, agora o churume não estava na tenda, estava na congregação, estava no ajuntamento, estava ao redor do tabernáculo. Ele é santo. E aí o que diz o texto? Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou, ninguém dessa geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados. Aleluias. Agora no versículo 35, nas versões atualizadas, diz assim, certamente nenhum dos homens desta maligna geração má, e no original aqui, a palavra
para má é bem curiosa, é ruim, mal, aflição, miséria, ferida, calamidade, tudo que não presta. Ou seja, a expressão aqui melhor seria geração maligna. Ué, mas eles não eram lavados e remidos no sangue do Cordeiro lá do Êxodo? Era, mas escolheram o quê? Escolheram Judá? Não. Escolheram a bênção. Escolheram se auto-sabotar. E automaticamente escolheram murmurar. Alguém já disse essa frase, eu refletindo essa semana, fazendo as minhas lições de casa, eu reconheço que a gratidão gera louvor, ou o verdadeiro louvor gera um coração grato. E a murmuração gera ingratidão, e a murmuração é o louvor que damos a Satanás. Podem ver, meus irmãos, é verdade. Assim como entoamos a Deus louvores, e esses louvores fazem com que sejamos gratos, quando a gente murmura, a gente está louvando as trevas, porque a gente está dizendo: Deus falhou comigo, Deus se esqueceu de mim. Quem é que está sorrindo nessa hora? Eu sei que é um termo muito forte, né, dizer que a murmuração é um louvor ao diabo, ao inferno, mas pode ver os efeitos danosos que geram em nós. Na essência, agora lembra que eu falei, vamos fugir do clichê, vamos ler a vida com maturidade, sobriedade. Aqueles que choram legitimamente, vamos consolá-los e vamos dar o tempo do luto, da batalha da pessoa, para que ela tenha a esperança de escolher correto. Não vamos ser fatalísticos, sabe? Murmurou, o diabo pegou. O diabo pegou, irmão. Murmurou, o diabo já pegou. Vamos fugir dessas tolices e dessas crendices. Uma pessoa muitas vezes acaba de casar, financia uma casa e é demitido. E aí a pessoa zela pelo nome, suja o nome, ou seja, a pessoa entra em crise, começa a ter crises espirituais. Vamos dar o tempo dela, vamos ajudar, vamos encorajar diante do sol da justiça, amém? Então olha só o que acontece aqui, meus irmãos. Essa geração que maligna, ninguém entrará, exceto Caleb, que era de Judá, que na tenda dele não murmurava. Agora, meus irmãos, enquanto eu fazia a minha lição de casa, meus irmãos, como eu amo isso, eu fiquei imaginando Josué e Caleb. Uma ficava a leste, outra ficava a oeste. Eram distantes as casas, né? Percebam, tinha todo o acampamento. Eram 3 tribos junto com Judá na leste, e as 3 tribos junto com Efraim a oeste. Percebam, olha só, eles não falavam durante a noite. Cada um está na sua casa, cada um vai dormir, cada um vai repousar. Mas nesses 2 lares era o seguinte: papai, a gente conquista a terra? Filhos perguntavam para Caleb. Claro, filho, claro, está pensando o quê, guri? Deus mandou as pragas, a gente vai conquistar. Mas papai, eu fiquei sabendo que eles são gigantes, os Enaquins, eram famílias grandes lá em Jericó, né? São bonecos de Olinda, papai, traduzindo aqui em miúdos para nós, né? São grandão, são gigante. Filho, você não conhece o Deus de Israel, filho? Ele pegou a gente pelo colo, a gente tem um líder, filho, que ora, o semblante resplandece, ele deu uma palavra, ele vem consolando. Aí vinha outro dia: papai, eu estou ficando sabendo aí que os 10 príncipes estão falando que não vai dar, e as tribos estão pegando fogo, papai. E ele fala: filho, descansa, filho, não dê ouvido para esses daí não, filho. Lá no Egito eles faziam a mesma coisa, mas Deus operou, filhos. E a mesma coisa acontecia na tribo de Josué. A mulher perguntando para ele: e aí, amor? Está todo mundo falando que vai dar errado, amor. Está todo mundo dizendo que a gente vai morrer aqui. Está todo mundo praguejando. Só não estou vendo Moisés, Arão, Miriam se curvando, você e Caleb, mas todo mundo, amor. E eu imagino Josué dizendo: mulher, eu não sou todo mundo. Mulher,
eu creio no Deus de Israel. Não vamos aceitar essas vozes. E aí veio aqui Deus, quando realmente viu que o povo se auto-sabotou. Lembra que eu disse, meus irmãos, cuidado com o auto-sabotamento. O auto-sabotamento é uma escolha sua, assim como a adoração é uma escolha sua. O auto-sabotamento é uma escolha minha, e a adoração é uma escolha minha. Se nós escolhermos se auto-sabotar, iremos. E aqui vem Deus e diz, exceto Caleb, filho de Jefoné, ele verá o que eu darei a ele e aos seus descendentes. Percebam, é a ele e aos seus descendentes, porque eles estão no meio desse povo com churume, mas não são desses. Eles continuam seguindo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele haverá, e eu darei a ele e aos seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Aplicação, um lugar ao sol. Como somos em nossa tenda. Mas deixa eu melhorar ainda. Como somos em nossa tenda pessoal. Porque muitas vezes você mora do lado de alguém, ou casou com alguém que é crente mesmo, você sabe que é crente, que não desiste, mas você vive se auto-sabotando a vida toda. E você já viu que o seu cônjuge, ou sua esposa, ou seu marido, ou seus filhos não se sabotam, mas você vive tentando sabotar ele também. Porque a pergunta que dá é, eu posso realmente influenciar o meu lar? Mas a pergunta que fica é, como eu sou de fato? Eu creio de fato? Eu amo de fato? Eu sigo de fato? Eu estou disponível? Porque, meus irmãos, na nossa casa as pessoas nos conhecem muito bem. Nas nossas casas nós revelamos quem de fato somos. Podemos até ser performáticos religiosos de carteirinha, mas na essência revelaremos a nossa essência. Se somos uma geração maligna ou se somos uma geração benigna. Aqui na igreja, diante das tribos, nós podemos demonstrar algo alvissareiro, podemos dizer palavras bonitas, podemos demonstrar palavras que edificam aos demais, mas enquanto o nosso coração está morto e a nossa fé é legalista, é cínica, ó meus irmãos, Deus não escreverá uma história de conquista, de espiritualidade, de vida em abundância, se aqui dentro, nessa tenda, na tenda do templo do nosso coração, a gente estiver morrendo. Como somos em nossas tendas? E aqui, deixa eu melhorar um pouco mais essa pergunta, porque eu estou no meu terceiro ponto, um lugar ao sol. E nas nossas crises? E na falta dos recursos, quando vem o boleto para pagar? E na doença? Que a gente cuida bem da saúde, cuida direitinho, não come besteira, faz toda uma dieta e de repente cai de cama? E aí, como somos? De que lado temos ficado? Temos escolhido o lado certo, a leste? Temos escolhido a tribo correta do louvor? Ou temos dado ouvido às 10 tribos derrotadas? O que nós temos feito, meus irmãos? Eu me lembro de uma vez que eu já estava aqui pastoreando a igreja, eu tinha acabado de casar, há poucos anos do meu casamento, e eu recebi uma vaga para ser gerente de um banco lá no Pregão, que era um banco francês. E ali eu fiquei muito feliz, porque um cargo, depois de gerente, vem só diretores. E então eu falei, poxa, cargo de gerência, um banco francês, né, era o CCF, Crédit Commercial de France, muito prestigiado aqui no país. E passado alguns anos, o HSBC comprou. E aí, o que você espera, né? O HSBC comprou, você vai ser demitido.
E eu me lembro, irmãos, que logo nessas mudanças, lá nós tínhamos, como em toda corporação, sempre tem as disputas, né, meus irmãos? E quem é gerente tem que saber lidar com as pessoas, com os demais gerentes, com os seus diretores. E logo depois que o HSBC comprou, passamos aquele período de transição e etc e tal, quem fica, quem não fica, vamos ser mandados embora, não vamos, quer dizer, muitas dúvidas, né? Logo depois que veio a estabilização, um novo gerente, que já trabalhava conosco no CCF, assumiu a corretora, e ele era um gênio, irmãos, ele era um gênio, formado na FGV, falava vários idiomas, pensa numa mente brilhante, mas na gestão ele era um ogro, na arte de liderar pessoas ele era um ogro, ele não tinha habilidades, ele era inteligente, imagina, formado na FGV, pós-graduado, viajando o mundo, de família nobre e tal, mas ali ele virou, na arte de liderar pessoas ele era ruim, mas pensa num camarada ruim, ele mais um, ele não sabia nem, era ruim, nem todo gênio vai ser um bom líder, e nem todo líder precisa ser um gênio, guardem isso, liderança são estilos, são dons, se aprende, são linguagens, mas voltando, e eu lembro que ele não ia muito com o meu biotipo, e ele ia com o biotipo mais de alguns da equipe, e eu lembro que ele tomou uma decisão de me rebaixar de cargo. Irmão, aquilo foi horrível para mim. Eu estava cheio de vontade de crescer, de continuar conquistando. E um dia ele reuniu lá com os demais operadores e falou, Rai, você sabe, agora a gente está nesse novo formato, não precisa mais de gerente. Uau, irmão, eu esperava ser demitido, mas não esperava isso, né? Me lembro de uma vez que, inclusive, precisávamos mandar alguém embora do departamento, fazer um corte. Ele chegou para mim e falou, você é pastor, né? Eu falei, sou. Você dá aula também de seminário? Né? Dou. Então, a gente vai precisar cortar alguém. Você não quer já se dedicar ao ministério integral? Aí eu olhei para ele nos olhos dele e falei assim, chefe, entre eu e você, vai você para a rua. Eu fico. Manda embora qualquer um. Eu não. Você está louco? Mas você não é pastor? Eu falei, eu sou pastor e eu sei zelar. E eu tenho uma mulher e filhos e uma igreja para cuidar. E Deus me deu aqui. Então, mãozinha sua, tira dessa mesa. Porque, a não ser que você queira me mandar embora. Mas se eu tiver que escolher entre eu e você, vai você para a rua. Aí ele tomou um choque, né? Tipo assim, porque, meus irmãos, eu tenho um cara de bobo. Falo que nem bobo. Ando que nem bobo. Mas uma coisa eu sei, eu não sou bobo, entendeu? O fato de ser uma pessoa para cima, do bem, ajudar todo mundo, ajudar até quem não gostava de mim, ele é bobinho, ele tomou uma na mão, né? Aí nunca mais fez esse tipo de proposta. Mas resumindo, logo um pouco tempo depois ele me deu esse golpe. Meus irmãos, imagina, a gente estava aqui em plena construção da igreja, foi tão difícil. Eu pensei, agora eu vou cozinhar um galo velho. Eu vou trabalhar, eu era gerente, tinha um salário muito alto, e então pensei comigo, bom, agora eu cozinho um galo velho, deixa eles me mandar embora, vou trabalhar meia boca. Aí o Espírito Santo falou assim, mas você trabalha para ele? Você trabalha para esse ogro? Aí eu disse, não, eu trabalho para Jesus, foi Jesus que me deu esse emprego. E ali orei, clamei a Deus, falei, Jesus, eu fui humilhado, mas me ajuda a escrever uma nova história. Meus irmãos, foram 2 anos de humilhação, até um dia que uma nova mudança estava tendo dentro do banco, e ali veio uma diretora de RH e falou, aconteceu isso com você? Eu falei, aconteceu, mas não pode, isso dava uma multa violenta para o banco mesmo, você não pode rebaixar uma pessoa, fica a dica aqui, viu, você que é líder, você não pode rebaixar uma pessoa, manda ela embora e contrata ela de novo, com cargo inferior, você não pode rebaixar, porque isso é muito humilhante. E ela falou, mas como você conseguiu energia para poder continuar? Porque eu vejo aqui que você não é mais o chefe, mas você continua sendo o chefe. Todo mundo, até a alta diretoria te valoriza como chefe. Aí eu contei para ela a experiência que eu tive. Lembra que eu disse que eu comecei a buscar Deus, pedir para Deus me restaurar? Pois bem, eu lembro que eu estava lendo o livro de Gênesis naqueles dias que eu orava. E ali eu estava lendo José do Egito, quando tudo de mal acontece com José. E ao ler José, eu me identifiquei. Eu falei, Deus, está tão difícil trabalhar, está tão difícil levantar cedo.
aguentar aquele cara querendo me prejudicar, e os cúmplices dele, né, meus irmãos? Porque imagina, antes eu era o líder, né? E esse gerente tinha os cúmplices dele aqui, agora somos todos iguais, ou seja, os outros colegas já não me ouviam mais, me humilhavam, e aí você fica vendido. E eu comecei a chorar diante de Deus, e Deus, foi como se Ele te imprimisse assim no meu espírito: filho, administra no caos. Porque José administrou no caos. Porque quem administra no caos, colherá frutos abundantes ali na frente. Porque qualquer tolo administra bem quando está sobrando dinheiro, meus irmãos, é ou não é? Está sobrando dinheiro, você pode dar a mão para um tchongo, ele vai administrar bem, está sobrando dinheiro. Agora, somente pessoas especiais administram no caos. José administrou bem no caos do calabouço. José administrou bem na traição com a esposa de Potifar. José administrou bem depois, na cisterna com os irmãos ele administrou bem, depois com Potifar e por último no calabouço. Ou seja, ele administrava o caos. Só pessoas guiadas pelo sol da justiça faz isso. E aí eu contei isso para essa gerente e ela começou a chorar. E ela falava: ai, fique tranquilo, seu cargo está de volta. E aí eu voltei, e aí fizeram uma reunião, e aí o gerente de cabeça baixa falou: a gente viu aqui, né, você vai ter que voltar, né, você volta a ser o gerente. Eu falei, pensei comigo, eu nunca perdi, meus irmãos, dentro de mim, percebam, eu pus Judá na frente, eu falei: Senhor, me ajuda. Resumindo, irmãos, depois de muitos anos, o pregão estava para fechar, esse diretor foi mandado embora, assim, de uma forma, esse gerente meia ruim. E eu lembro como hoje, meus irmãos, quando eu saí do banco, eu saí cumprimentando a alta diretoria, porque eles fizeram questão de me cumprimentar, se despedir, dizer: olha, no dia que você precisar da gente, volte aqui. Eu brinco com os meus filhos até hoje, eu falo: essa carta está aqui na manga até hoje. Uma hora, quem sabe, eu posso precisar, né, da ajuda desses banqueiros, dessas grandes pessoas. Só para vocês terem uma ideia, o presidente do HSBC da América Latina, Brasil e América Latina, fez questão de me receber na sala dele e falar: até logo, Rai, você não vai querer mais ficar, né? O pregão fechou, você podia ter ficado aqui conosco. Eu falei: não, chefe, não aguento mais, porque eu estava muito cansado de pastorear a igreja, trabalhar lá na bolsa. Eu falei: não estou aguentando mais, estou muito cansado. Aí ele falou: mas olha, valeu. E a própria secretária dele disse assim: para a glória de Deus, eu estou contando esse testemunho, irmão, para te fortalecer. Ela disse assim: Rai, você escreveu a história nesse banco. Eu falei assim: glória a Deus. Lembro do nome dela, é Andréia. Sabe o que acontece, meus irmãos? Na hora do caos, na hora da dor, como realmente somos? Lembra que eu fiz a pergunta, o meu terceiro e último ponto, um lugar ao sol? Como nós temos agido nas crises? Como que a gente tem feito? A gente tem escolhido a leste, no oriente, olhar para o sol da justiça. A gente tem louvado mesmo. Eu sei que é difícil. É difícil quando a gente é aviltado, quando a gente é golpeado, quando a gente é traído, quando a gente está no fundo do poço. Mas eu te digo, continue escolhendo Judá. Porque vai vir para você e para mim o quê? Uma colheita farta, frutos dobrados para a glória de Deus. Quem está indo na sua frente? É Judá? Ou não é Judá? Deixa essa palavra ao seu coração, porque eu não tenho dúvida que Deus quer nos ensinar a conquistar tudo que Ele tem para nós. Só louve, louve e louve outra vez. Se não estiver acontecendo do seu jeito, engole o choro, com todo respeito eu digo isso, engole o choro. Não é como dizia, uma vez eu aconselhando um irmão, ele estava triste, eu falei: filho, glorifica. Ele falou: pastor, eu estou engolindo um boi com chifre e tudo, está difícil. Eu falei: empurra mais um pouquinho o chifre do boi e dá um glória, tá bom, pastor. E aí ele começou a glorificar. É assim que a gente tem que fazer, filho. Essa geração, para eu concluir, ouviu as palavras de Moisés. E sabe o que eles escolheram? Eles escolheram o lado certo. O Oriente, o sol da justiça.
Eles escolheram louvar. E naturalmente veio as recompensas. Lembra que a Bíblia fala que nós seremos como árvores plantadas junto ao ribeiro. Precisamos estar apenas do lado certo. Só a leste, para se encontrar com o sol da justiça. Porque se a gente estiver a oeste, o sol não chega lá, porque temos que estar aqui, na dimensão espiritual. Precisamos apenas lembrar do foco certo, que é louvar em tempo e fora de tempo. E o fruto dobrado chegará na sua vida e na minha. Amém, meus irmãos? Deu tudo errado? Glorifica. Consciente. Não de forma como crendice, mas de coração. Deixa a tenda do seu coração sempre pronta para o Senhor. Amém? Quero orar com você. Pai, muito obrigado por essa manhã, pela nossa igreja, por essa palavra, Pai, tão oportuna, tão importante, que o Senhor deu ao teu servo Moisés, ao teu servo Josué e Calebe, e a geração de conquista, porque eles ouviram isso de Moisés aos 120 anos, meses antes da maior conquista da vida deles. Senhor, ajuda ao teu povo, a mim, as nossas tendas, te louvar, te adorar, quando tudo der certo e quando tudo der errado, porque pode estar dando errado para nós, mas não para o Senhor. Então, nos deixa pronto, Pai, sempre, a escolher o lado certo, escolher a coisa certa e a guardarmos com paciência, sabendo que o Senhor, como foi com o teu povo no passado, será com cada um do teu filho e filha hoje, no nosso presente e no nosso futuro. O Senhor pelejou por eles, o Senhor peleja por nós, e o Senhor pelejará para sempre conosco. Ser com cada um dos meus irmãos e continue falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quero dar a bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Só louve e louve, amém? Pode se abraçar, dê um abraço bem apertado no irmão, na irmã, aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Deus abençoe. Um excelente domingo a todos.